Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do nosso Deus e eu quero convidar você a acompanhar essa leitura da palavra do Senhor, que está registrada aqui no livro de Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, e estaremos lendo apenas os versos de 22 até o verso de número 24. Diz assim a palavra: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amados, o profeta Jeremias escreveu esse poema num período em que o povo de Judá estava vivendo ali no cativeiro. E eles tinham ido para esse cativeiro por intermédio de suas obras, daquilo que eles haviam feito, daquilo que eles haviam praticado. Ou seja, eles estavam ali como uma consequência de suas atitudes, do seu comportamento, e sendo assim, eles estavam ali naquele cativeiro, Estavam ali vivendo sob uma limitação muito grande. É muito comum para todos nós, os seres humanos, a gente não reconhecer que nós mereçamos algum castigo ou alguma repreensão. E nós sabemos que diante de uma organização, diante de um sistema organizacional, a disciplina ela é de fundamental importância. Os irmãos observem que o povo de Judá, o povo de Israel, antes da divisão do reino, os irmãos percebem que eles viveram em uma teocracia. Deus é quem era o próprio rei, que governava entre eles. E o rei, os 3 reis principais que teve em Israel, como nós podemos ver na história, Saul, Davi, Salomão, nós vamos observar que eles apenas eram representantes de Deus. Mas o que nós vamos aqui observar? Será que se o povo vivesse debaixo de uma disciplina correta, de obediência aos princípios, aos costumes, aquilo que os profetas orientavam, será que haveria necessidade deles irem parar no exílio? Bom, é bem verdade que algumas circunstâncias às vezes eram postas, Deus usava o profeta para dizer assim: olha, se vocês não voltarem atrás nessa atitude, se vocês não pararem com isso que vocês estão fazendo, eu vou apresentar o castigo A, o castigo B. Mas se vocês mudarem de ideia e se vocês passarem a cumprir aquilo que está proposto para vocês,
eu não vou apresentar o castigo A e o castigo B. Então, às vezes, a profecia era com essa condição. Mas em alguns momentos, a decisão de Deus já estava tomada. Então, a profecia que era apresentada pelos profetas não tinha esse caráter circunstancial. Ele já dizia, o profeta já dizia, olha, vai acontecer isso e isso. Não adianta mais você mudar de ideia, porque agora está posto. Vai acontecer exatamente o que tem que ser acontecido. E aí, então, a gente observa aqui que o povo é que ele mesmo, através de suas atitudes, através das suas ideias, do seu comportamento, é que traziam o castigo de Deus sobre eles. Mas é interessante que nós vamos observar aqui que o profeta Jeremias, aqui diante dessa lamentação que ele vem fazendo, ele diz assim, olha, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Vamos analisar agora aqui um pouquinho com a cabeça do povo, do momento que eles estavam vivendo, de luta, de dificuldade, vivendo uma vida de cativos. Isso é assim, olha, esse castigo, o que ele queria dizer? Esse castigo que nós estamos passando aqui, ainda faz parte das misericórdias do Senhor. E depois ele diz assim, porque as misericórdias do Senhor elas não acabam nunca, elas se renovam a cada manhã, né? E também Deus, ele é fiel. Então ele diz aqui no verso 23, diz assim, renova-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Então onde está aqui agora essa misericórdia e essa fidelidade? Ora, Deus fez uma aliança com o seu povo. Ele fez uma aliança com a nação. E o que ocorre? E se estava dito desde o início que se o povo obedecesse, haveria um comportamento da parte de Deus, mas que se eles não obedecessem, haveria um outro comportamento, um determinado castigo de Deus. Então, Deus ele é fiel. Ele não pode voltar atrás na sua fidelidade. Então, se ele prometeu que se o povo não obedecesse, iria sofrer as consequências das suas atitudes, dos seus atos, e o povo não obedeceu, então a fidelidade de Deus constrói isso. Então, o que nós queremos aqui focar com os irmãos nesse momento da nossa meditação? Nós queremos focar aqui o seguinte, que de uma certa forma, tanto aquilo que o povo achava que era bom, quanto aquilo que o povo achava que era ruim, procedia de Deus. O povo tinha a sua participação, a sua responsabilidade, porque desobedecia. Mas Deus permanecia fiel, tanto para abençoar, quanto para castigar. Então, meus amados, quando nós vivemos uma situação, como nós estamos vivendo hoje, vamos aqui tentar fazer uma aplicação direta, né, do momento que nós estamos vivendo, com esse momento aqui que o povo de Judá estava enfrentando. Diz assim, olha, mas que situação é essa que nós estamos vivendo, né? Qual tem sido o maior problema diante dessa luta, diante dessa pandemia? E nós chegamos a uma conclusão, analisando a palavra de Deus, ouvindo os especialistas naquilo que eles têm falado, nós percebemos que está faltando disciplina, está faltando obediência, está faltando a obediência à liderança, àqueles que estão à frente
O próprio Jesus, ele ensinou a isso, que nenhum reino ele pode ser bem sucedido se ele tiver dividido entre si próprio. E o que nós temos visto hoje nessa pandemia? É bem verdade que existe uma realidade em cada lugar. A realidade dos Estados Unidos não é a mesma do Brasil, a realidade da China não é a mesma da Inglaterra. E nós temos uma diversidade aqui de comportamentos, e por conta disso mesmo, né, que ouvindo os especialistas, nem sempre o mesmo protocolo pode ser usado indiscriminadamente. É preciso as coisas alcançarem, né, o seu ideal, o seu local. Mas o que nós temos visto? Nós temos visto uma guerra de ideias, uma guerra política, em que as autoridades da saúde que estão no fronte, nós ouvimos um médico especialista falar uma coisa e daqui a pouco nós vemos outro médico falar outra coisa. E me vem muito assim na mente a questão contextual. É porque se eu sou o seu inimigo, eu posso usar uma palavra que você diz, fora do contexto que você diz, dizer que você disse. E aquilo ali não vai acrescentar, aquilo ali não vai ajudar a resolver o problema, mas vai piorar. Ontem eu vi uma doutora especialista chorando por conta de que é um remédio que precisava ser usado na ideia dela, né? Vamos dizer assim, na concepção dela, no pensamento dela, um remédio que deveria ser usado em larga escala, muitas vezes não está sendo usado. E eu vi essa doutora chorando, dando seu depoimento, que as pessoas estão morrendo, às vezes por causa de uma ideologia, porque um quer, o outro não quer. A vida das pessoas não tem tido preço, né? Não tem tido valor para algumas outras pessoas. E nós ficamos aqui meditando o seguinte, olha, exatamente isso que está acontecendo conosco hoje, como o próprio profeta Jeremias diz aqui, dentro desse contexto, nós precisamos olhar cada um para os nossos próprios pecados. E isso serve, meus amados, para os governantes. Isso serve para toda a federação brasileira. Nós precisamos olhar para os nossos pecados, nós precisamos entender as nossas falhas, os nossos erros e procurarmos obedecer mais, submeter mais aquele ou aqueles que estão de frente e que são os responsáveis por tomar decisões. Eu louvo a Deus pela vida do conselho da nossa igreja. Após 2 meses, né, com a igreja fechada, a gente só fazendo trabalho online, e a gente sabe que ainda vai demorar um bom tempo para que a igreja, na sua totalidade, possa retornar. Mas o conselho tomou a decisão que estava nas suas mãos. Qual é a decisão? Nós vamos abrir a igreja gradativamente. Abrimos no domingo, agora vamos abrir na quinta, e gradativamente nós vamos abrindo. Mas o conselho, ele não manda na sua casa, ele não manda em você, mas ele tem a responsabilidade com a igreja de Cristo. E então o conselho tomou a decisão, a igreja vai abrir. Agora, se você vai lá no domingo ou na quinta, aí a responsabilidade não é nossa mais, a responsabilidade é sua. Você sabe se você vai ou se você não vai, se você pode ou se você não pode, mas a igreja estará aberta. Então, qual é o protocolo do momento, né? A igreja
vai respeitar o distanciamento social, a quantidade de pessoas, né, distribuída dentro do templo, o uso do álcool em gel, a água com sabão, né? O evitar os grupos se unirem, né, se abraçar, beijar, apertar a mão. Então, isso são questões que fazem parte da responsabilidade pessoal de cada um. E aí, então, meus amados, é aqui que eu quero chegar no ponto com você aqui, de que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque muitas vezes nós desobedecemos, nós não valorizamos a nossa liderança, quer seja ela o presidente da República Federativa, quer seja o governador do estado, quer seja o prefeito, né? E assim por diante, até mesmo dentro das próprias organizações religiosas, né? Evangélicas ou não. Às vezes a liderança aponta um caminho e as pessoas seguem por um outro. Então, aonde está a responsabilidade do líder? Aonde está a responsabilidade daqueles que foram chamados para governar? Onde está a responsabilidade daqueles que foram chamados para liderar? A responsabilidade deles está em apontar o caminho correto. Ainda que se pague um preço muito caro por isso, mas é a responsabilidade do líder apontar o caminho. E se as pessoas não forem ou forem, né, e a responsabilidade dele foi cumprida, né? Ele apontou o caminho, mas você não obedeceu. E é interessante a gente observar aqui, quando a gente fala de uma lei, né, reguladora do Estado, uma lei que regula o comportamento do ser humano, uma lei que regula o bom cidadão. Como é que você conhece um bom cidadão e um mau cidadão? O bom cidadão é aquele que cumpre a lei. O bom cidadão é aquele que se comporta de forma coerente com a lei. E o mau cidadão? É aquele que não se comporta de acordo com a lei, com as orientações normais. E o que acontece? É chamado de marginal, ou seja, está à margem da lei, porque a lei não faz nenhum sentido. A orientação não faz nenhum sentido. Então, meus amados, vamos nos ater aqui nessa palavra. Vamos atentar para as misericórdias de Deus. Vamos meditar aqui da seguinte forma: olha, essa pandemia, essa dificuldade toda, ela só está aí porque é o próprio Deus que está permitindo isso acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás dos homens? Não, meus amados. Vamos buscar Deus. Senhor, tem misericórdia, as tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. Nós somos pecadores, miseráveis, mas nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua misericórdia. Vamos clamar, meus amados, vamos clamar ao Senhor para que Ele possa nos responder e que essa sua fidelidade, né, a fidelidade de Deus, possa ser imitada por nós. Sejamos fiéis ao nosso Deus, na certeza de que Ele pode todas as coisas e todas as coisas procedem dele. Mas a minha responsabilidade eu preciso ter diante dele, diante da sociedade que nós vivemos, diante da igreja de Cristo que está organizada na face da terra. Amém, meus amados? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse momento de compartilharmos aqui a Tua palavra, o pensamento, ó Deus, de que devemos confiar na Tua misericórdia, confiar na Tua fidelidade, porque o Senhor tem sido grande para conosco. Entendemos também, ó Pai, que se dependesse de nós
nós já não existiríamos mais. Então sabemos que só existimos porque o Senhor é misericordioso e que a sua misericórdia, ela tem se renovado a cada manhã. Fica conosco, Senhor, nos guardando, nos protegendo. Repreenda, Senhor, essa enfermidade em nome de Jesus, ó Pai, para que possamos, ó Deus, andar livremente, pregar a Tua palavra e viver, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Fiquem na paz, amados.